Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Uma passagem, obrigado, Alexandre. Estou com o radiador furado. Eu agradeço a Deus, porque assim como na vida do Nádio, nós temos vários testemunhos para dar. O Senhor tem abençoado as nossas vidas. Na segunda-feira pela manhã, a irmã Milene passou um zap para mim, para que nós orássemos por uma criança que estava entre a vida e a morte na UTI lá em Campinas, um dos conhecidos delas de Campinas, e que nasceu com um problema coronário grave. A criança estava praticamente desenganada já dos médicos, os pais estavam em desespero, e a Milene pediu oração. Eu falei, olha, nós vamos orar porque Deus é bom, porque Deus ouve as nossas orações, e vamos colocar essa vida diante do Senhor. O Senhor faça o que for da vontade dEle. A nossa missão é orar por essa criança. Quando foi hoje à tarde, a Milena passou novamente um zap para mim, e a mãe da criança respondendo, agradecendo as orações, e que a criança já estava saindo do período mais crítico da cirurgia. E eu louvo a Deus, a mãe toda emocionada, agradecendo pelas orações, e também pedindo para que nós continuássemos, para que a igreja continuasse a orar, porque aquela criança, só por ela estar viva até esse momento, já era um verdadeiro milagre. Os médicos não davam vida para ela. Mas nós temos um Deus que é muito grande, como nós já lemos aqui no salmo de abertura desse culto. Todos acharam aí capítulo 3 de Marcos? O Evangelho de Marcos, irmãos, ele é um evangelho escrito para o povo romano. João Marcos escreveu esse evangelho para poder evangelizar praticamente o povo italiano, porque é um povo rude, um povo que estava acostumado, até hoje é um povo de origem muito trabalhadora, mas que tem uma dureza enorme no coração. Tudo se resume a trabalho. Então Cristo é apresentado no Evangelho de Marcos como servo. Então você, ao ler o Evangelho de Marcos, você vai ver Jesus fazendo uma série de milagres, porque João Marcos era obrigado, para atrair a atenção dos italianos, para poder mostrar Jesus um fazedor de milagres, alguém que veio ao mundo para servir, um ser que veio ao mundo para servir. E hoje nós vamos ver Jesus atendendo uma necessidade de uma pessoa em especial. Eu gostaria de ler então no capítulo 3, versículo 1, para que nós pudéssemos adentrar na palavra. Está escrito assim no versículo 1: Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Então aqui, irmãos, aqui estava um homem necessitado. Era um homem que nasceu com uma atrofia numa das mãos. Era um homem que sequer podia estar na sinagoga como ele estava. Ele devia estar escondido, porque não era permitido o acesso a pessoas com defeitos, a pessoas que tivessem qualquer defeito físico a adentrar na sinagoga. E diz assim no versículo 2: E alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso o observavam com toda a atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. A preocupação ali dos fariseus era que Jesus fosse curar alguém ou não no sábado, porque se nós lermos nos versículos anteriores, nos versos anteriores, nos capítulos anteriores, nós vamos ver Jesus fazendo uma série de milagres, uma série de operações, de sinais e maravilhas. No versículo 3 continua assim, na narrativa de Marcos: Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida Jesus indaga deles: O que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e eis que sua mão fora restaurada. Imediatamente esse homem foi curado.
E versículo número 6 está escrito assim: diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram em acordo com os herodianos. Eram aqueles soldados ou seguidores do rei Herodes, né? Era uma classe de pessoas ricas e que seguiam ao rei Herodes, tá? Uma conspiração contra Jesus, e tramavam um meio de condená-los à morte. Então aqui os próprios judeus, aqueles fariseus, eles se juntaram aos que seguiam a Herodes para ver uma maneira de poder matar a Jesus Cristo, assassinar a Jesus, condenar Jesus à morte. Esse é o texto que nós gostaríamos de discorrer nessa noite. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra é rica, doce, perfeita. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Espírito Santo possa usar a nossa vida para nos alimentar através da tua palavra nessa noite, segundo o teu querer, Seu Pai. Abençoa os nossos corações, abra as nossas mentes, abra, Senhor, também o nosso entendimento para entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Aqui está, irmãos, uma passagem extremamente importante. Jesus está na sinagoga. O que é a sinagoga? A sinagoga nada mais é do que a igreja nos dias de hoje. A sinagoga era o lugar onde que os judeus iam para adorar ao Deus de Israel. Iam para a leitura da palavra, leitura do Torá, onde que eles faziam as suas orações, era onde que eles serviam a Deus. E nós vemos aqui qual o público que existia dentro daquela sinagoga, dentro daquela igreja. Existiam pessoas que estavam lá simplesmente para criticar a Jesus, para observar a Jesus, para condenar a Jesus por algo que ele viesse a fazer. E nós vemos hoje, nós temos que transportar essa palavra para os dias de hoje. Nós temos que traduzir isso aqui para a nossa atualidade, para mim e para você. O que eu venho fazer na igreja? Qual o intuito de vir à igreja? Como é que está o meu coração ao vir à igreja? Nós vemos aqui pessoas que estavam com o coração inclinado a assassinar a Jesus Cristo. Elas não foram à sinagoga para cultuar ao Deus de Israel. Elas não foram à sinagoga para louvar o Deus de Israel. Elas foram com outro intuito. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer aqui uma grande separação, uma grande interrogação, a pergunta que nós fazemos: qual é a tua disposição de vir à igreja? Qual é a minha disposição de ir ao culto? Você vai falar: eu venho para cultuar, mas como que eu cultuo? Quem eu cultuo? Como eu cultuo? Como está o meu coração? Será que eu venho na igreja para criticar? Será que eu venho na igreja para observar? As pessoas estavam lá dentro observando o comportamento de Cristo. Eles não estavam preocupados com outra coisa, simplesmente isso. E quando nós temos que nos lembrar que o motivo principal de nós virmos à casa do Senhor, nós podemos vir para suplicar as bênçãos, podemos vir para uma série de coisas, mas o motivo número 1 é adorar o nosso Deus. Amém, irmãos? Esse é o motivo primordial. Esse deve ser o nosso primeiro impulso a vir à casa de Deus. Não criticar, não observar, não qualquer coisa que denigra a imagem do nosso Deus. Quando eu critico algo dentro da igreja, o pregador, os músicos, o pastor, ou seja lá o que for, eu estou agindo contra o meu próprio Deus. O local que foi escolhido para nós adorarmos e prestarmos culto ao Senhor, que é a igreja, ele foi criado pelo próprio Cristo com uma finalidade primordial, que é a adoração do próprio Deus. E quando nós fugimos desse princípio, nós estamos pecando, nós estamos errando. E nós vemos aqui que aconteceu isso naquele dia.
Cristo estava lá presente, mas eles não estavam preocupados de ouvir o que Cristo tinha a dizer. Estavam preocupados no comportamento de Cristo. Estavam preocupados se Cristo iria salvar num dia de sábado ou não. Desde que o dia de sábado para o judeu era um dia reservado que não poderia curar ninguém, não poderia fazer obra alguma. Quando Jesus já havia declarado que ele era maior do que o sábado. Ele já havia feito outros milagres nos sábados, para declarar, para mostrar que ele era muito maior do que todo dia santo. Ele era o santo de Israel, ele é o rei de Israel, ele é o Senhor dos senhores. E que a vontade dele é imperativa. Mas as pessoas estavam lá para criticar o Senhor. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós temos o livre-arbítrio. O como nós vamos nos achegar a Deus, como nós nos apresentamos a Deus. E o que salvou aquele dia, o culto lá naquela sinagoga, não foi uma música bonita, não foi um pregador eloquente. O que salvou o culto aquele dia foi a cura que Cristo fez de um homem que tinha uma mão ressequida. E o que faz a diferença no culto hoje não é um grande pregador, não é um grande músico, não é um grande hino cantado por um irmão e por uma irmã. O que faz a diferença ainda nos dias de hoje é a presença de Jesus ou não. É o reconhecimento que nós temos que o Espírito Santo está atuando na igreja ou não. O que faz a diferença de um culto ser bom ou não é só a presença do nosso Deus. Nós temos que partir dessa premissa. Nós temos que partir dessa premissa. E Jesus nos dá aqui uma lição muito importante. Jesus, que é Deus, ele é onisciente. O que significa onisciente? É um ser que sabe de todas as coisas. E ele, ao verificar aquela plateia que estava naquela sinagoga, naquela igreja aquele dia, ele via que existiam ali críticos. Ele viu que ali existia assassinos que queriam tirar a sua própria vida. Mas Jesus não se importou e não se dirigiu aos assassinos, aos críticos, mas se dirigiu a uma vida que estava necessitada dentro daquela sinagoga. Talvez escondido dentro da coluna do templo, dentro da sinagoga. Talvez atrás, para que ninguém pudesse vê-lo e pudesse expulsá-lo. Uma figura grotesca, uma figura que causava repugnância àqueles que se achavam melhor do que os outros, que tinham acesso ao templo, à sinagoga. Jesus, irmãos, ele não está preocupado com os críticos de dentro da igreja, ele está preocupado com a tua necessidade. Jesus não está aqui preocupado se alguém está atacando o pastor, se alguém vem aqui para denigrir a imagem do pastor, denigrir a imagem do corpo de música, denigrir os obreiros, os líderes. Cristo não está preocupado. Cristo não se dirige a essas pessoas. Cristo se dirige a um necessitado. E como está a tua vida? E como está a minha vida? Como que nós nos apresentamos nessa noite, aqui na casa do Senhor? Como críticos, observadores ou necessitados? Se nós estamos necessitados, nós viemos do lugar certo, porque Jesus está aqui, e onde Jesus está, existe toda a diferença. Os milagres acontecem, os sinais acontecem, as maravilhas acontecem. E Jesus hoje dirige essa pergunta para mim e para você: qual que é a tua necessidade? A necessidade da Paula é completamente diferente da do Ricardo, completamente diferente do seu próprio esposo, a da Sônia, e assim por diante. E Jesus, o seu ministério está focado na tua necessidade. Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Esse foi a missão dada pelo Pai ao Filho. Vá na terra, morra, nasça, cresça, se torne um homem, desenvolva o teu ministério durante o período de tempo, foram 3 anos, a partir dali morra na cruz, paga o preço do pecado da humanidade, porque você é Deus, você é santo, você é perfeito. Depois de você pagar esse preço, você volta para o teu lugar, que é os céus. Mas Jesus não nos deixa órfãos. Antes da partida dele, ele falou que ele orou ao Pai,
e pediu para que o Espírito Santo estivesse conosco na ausência dele aqui na terra. Não nos deixou desamparados, não nos deixou órfãos. Como é maravilhoso nós nos sentirmos amparados pelo nosso Deus quando nós temos uma necessidade que ninguém pode resolver. As pessoas tiram as suas vidas, e eu estava vendo um testemunho de um milionário que se converteu ao Senhor, e ele estava dizendo com todas as letras que ele chegou ao ponto de tentar se suicidar porque ele não via razão de ser da vida dele. Ele era milionário, cercado de servos, cercado de pessoas bajuladoras, cercado de tudo, fama, poder, dinheiro, tudo que você puder imaginar, mas ele não era feliz, porque ele não tinha Jesus no seu coração. Ele não conseguia entender o sentido dele existir. E ele só pôde perceber isso ao tentar tirar a sua própria vida e conhecer a Cristo. E a partir dali, nada para ele teve mais valor, não o dinheiro, o poder, tudo que ele tinha. Ele falou: o que me deu sentido de viver é saber que eu tenho um Cristo que cuida de mim, que olha para mim. Eu tenho um Deus que está atento à minha necessidade, não apenas a necessidade daquilo que as pessoas veem, mas daquilo que as pessoas não veem e não conhecem. O nosso Deus, o nosso Espírito Santo, conhece qual é a tua necessidade. Não apenas a mão ressequida daquele homem, mas o toque de Cristo era importante na vida daquele ser. E uma passagem, o que me toca nessa passagem, o que me chama a atenção, é que talvez os judeus deviam ter pensado da seguinte maneira, os fariseus, os herodianos, quando Cristo chama aquele homem para o meio. Quando você observa no versículo do número 5, acompanhem comigo lá, se não me engano é o versículo do número 5, que fala. Antes disso ainda, no versículo de número 3, olha o que Jesus falou para aquele homem. O homem escondidinho, talvez com medo de ser expulso da sinagoga, porque ele não poderia estar lá. Olha o que Jesus fala para ele. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. E aí vocês podem me questionar, podem questionar o texto bíblico, falar: mas poxa vida, como é que Jesus chama esse homem que estava talvez já totalmente humilhado por toda a sua vida, por ser uma pessoa deficiente, e Jesus ainda o chama para a frente da multidão em destaque? Chama ele para frente, para expor ali o seu problema, a sua deficiência, a sua fraqueza, a sua necessidade. Talvez os homens tenham pensado assim, e nós, a princípio, nós pensamos também dessa maneira. Mas nós, analisando o texto de forma mais profunda, nós vemos que essa foi a grande oportunidade daquele homem necessitado, ter um toque de Jesus na sua vida. E ele não saiu daquele templo. Quando nós acompanhamos e lemos o resto do texto, no verso 5, como eu estava querendo ler, ele fala no verso número 5: então Jesus chamou aquele homem para o meio, e indignado olhou para os que estavam ao seu redor, e profundamente entristecido com a dureza do coração deles, porque os judeus estavam ali, eram preocupados se eles iam curar no sábado, se ele não ia curar no sábado. Eles não estavam preocupados que aquele homem podia sentir um toque do Senhor e ser curado. Estavam preocupados que Jesus ia curar no sábado ou não. E Jesus estava com o seu coração triste, por causa do endurecimento do coração deles. E no versículo número 5 ele fala: ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e eis que a sua mão fora restaurada. Aquela mão que ficava pendente no corpo o tempo todo e não tinha força não tinha domínio sobre ela mesma, o seu corpo não a dominava, pois era uma mão que não tinha os nervos todos atrofiados. De repente, aquele homem, obedecendo a ordem de Jesus, estendeu a mão, e os nervos começaram a esticar, e ele sentiu que ele tinha poder sobre a mão, que ele tinha domínio sobre a mão, e ele foi curado imediatamente. E aí vem a pergunta: será que Jesus chamou para humilhá-lo? Não, Jesus atendeu a necessidade. A chance que aquele homem tinha era a única, talvez, da sua vida, de um encontro com Cristo. Era a chance da vida dele.
como foi a chance de Zaqueu de ver passar Jesus pelo meio da multidão. Foi a chance de Zaqueu convidar Jesus para ir na casa dele. Jesus só podia ir talvez indo naquele dia, em outro dia não daria certo. Jesus talvez nunca mais passasse pela rua de Zaqueu. Pelo Bartimeu, quando passou pelo Bartimeu e toda aquela multidão e o cego ali gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, porque talvez fosse a única vez que ele teria a oportunidade de receber um toque de Jesus. E nessa noite, talvez seja a única oportunidade que você tem de estender a tua mão para o Senhor e falar: Senhor, atende a minha necessidade. E agora o que nós precisamos? O que Deus espera de mim e de você? Deus espera de mim fé, espera de você fé, que creia que Deus tem poder de fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos para as nossas necessidades. Às vezes a gente fala: eu preciso disso, mas Jesus dá 10 vezes mais do que nós precisamos. Quantas vezes nós oramos por algo durante tanto tempo e a gente fica desenhando o que Deus tem que nos dar, quando Deus tem algo muito maior para nós. Eu experimentei isso na minha vida algumas vezes, algumas eu estou mentindo, inúmeras vezes. Algo que eu imaginava vai ser melhor para mim, vai ser melhor para minha família, vai ser melhor para o meu trabalho, e a gente ficava desenhando: Deus faz assim, Deus faz assado, e Deus faz completamente diferente. E com o passar do tempo nós vamos ver o que Deus fez é muito maior e muito melhor para a nossa vida. Eu tive essa experiência quando eu tinha 30 e poucos anos, há muito tempo atrás, quando estava tudo programado para nós mudarmos para a Inglaterra. Estava no trabalho, eu havia trabalhado 15 anos na Shell, e nós estávamos ali sendo promovido todo o tempo. Desde que eu entrei na Shell, tinha um plano de carreira para mim ficar na companhia até me aposentar aos 50 anos, esse era o plano que existia para mim. Para você ter ideia, a Shell é uma empresa que todos os anos ela reúne o corpo diretivo e avalia cada funcionário. E a cada ano você sofre avaliações, se você teve um bom desempenho, se você não teve. E eles, de acordo com o plano que eles têm de carreira para vocês, eles vão dando cursos. Eles vão te recheando de cursos para você poder alcançar o nível mais alto que eles preveem na sua carreira. E tínhamos planos traçados pela empresa para que nós fôssemos para a Inglaterra. Então eles me pagaram durante 3, 4 anos cursos de inglês. Eles me deram, irmãos, cursos dos mais variados possíveis. Vivia mais no Rio de Janeiro fazendo curso do que até trabalhando. Durante 2 anos eu fiz curso de forma ininterrupta. E aí tudo certinho. Recebi a notícia de um dos gerentes, de um diretor nosso, falou: olha, se prepare, avise a sua família, vocês vão se preparando, porque no máximo daqui 1 ano, 1 ano e meio, vocês vão mudar para a Inglaterra. E vocês vão passar, tudo planejado, o homem planejou. Vocês vão passar 2 anos lá, a sua família vai para lá. Eu tinha as crianças adolescentes, elas vão ser pagas escolas para elas lá, com português e inglês. Eles vão aprender a outra língua, mas também tem a língua de vocês. E você vai trabalhar em Londres para trabalhar toda a Europa na área de marketing. Tudo certo. E quando você voltar, você vai assumir a diretoria de uma das áreas agrícolas aqui no país. Irmãos, eu estava assim radiante. Falei: Deus, em 30 e poucos anos, que mais que eu posso querer? Isso é o máximo da minha carreira, ótimo, empresa maravilhosa. De repente, chega uma notícia, do dia para a noite: a Shell, a empresa que eu trabalhava, foi vendida no mundo inteiro para uma companhia americana. E ela se desfez do negócio agrícola no mundo. Não foi no Brasil, no mundo. Por que eu ia para Londres? Porque a matriz da Shell é em Londres. Então, a centralização dos nossos negócios eram lá. E aí, o mundo desabou sobre a minha cabeça. 2 crianças adolescentes. Eu, na época de maior, vamos dizer assim, desempenho do ser humano, perto de 40 anos, 30 e poucos anos, no auge da carreira, eu recebo a notícia que nós vamos ser demitidos. Todos os funcionários. A empresa foi vendida. O sonho que nós fizemos desmoronou. Dá para você imaginar como é que ficou a minha cabeça da minha família, principalmente a minha.
nós já estávamos avisando os outros parentes, olha, nós vamos mudar, nós vamos mudar, nós vamos mudar. E de repente tudo foi desfeito. Em vez de mudar, a gente perde o emprego. Isso para mim foi o fim do mundo. Mas, para nossa surpresa, os planos do Senhor eram outros para nós. E melhores. A empresa que comprou a Shell, os diretores dela aqui no Brasil, eles escolheram algumas pessoas para chefiar os negócios aqui no Brasil. Eles não pegaram todos os funcionários, pegaram no máximo 30% de toda a equipe brasileira. E eu fui um dos selecionados para ficar na empresa. Eu não tive sequer desligamento da minha carteira profissional. Eu fui demitido no dia 30 de dezembro e no dia 2 de janeiro eu fui contratado pela essa nova empresa. E que eu pensei, agora acabou, eu vou começar tudo de novo. Não, irmãos. Depois de 15 dias que eu estava nessa empresa, eles me mandaram para os Estados Unidos. Ficaram um período lá nos Estados Unidos. 15 dias que eu tinha na empresa, eu nunca tinha viajado para fora do país. Eles me mandaram para os Estados Unidos, para a matriz. Você vai para lá, você vai ser uma das pessoas que nós vamos investir na tua vida. E Deus nos abençoou. Eu não tinha carro, eu trabalhava com um carro meu naquela época. Eles falaram, não, você vai ter carro. O carro nós vamos dar para você. Eu morava em São Paulo, na minha casa, não pagava aluguel. Eles falaram, você vai ter que morar para o Rio de Janeiro. Eu falei, mas no Rio de Janeiro, eu não quero mudar para o Rio. Você vai para o Rio de Janeiro, você escolhe o lugar que você quer morar, nós pagamos o aluguel. Eu fui morar em Barra da Tijuca, de frente para o mar. Me pagaram um aluguel de coisa de hoje seriam uns 7, 8 mil reais de aluguel. Me deram um carro, tudo que você puder imaginar. Eu não tinha como falar, não vou. E eu que pensando, agora acabou tudo na minha vida, agora acabou. O que eu quero dizer, que eu estou contando isso para vocês, é que Deus tem o melhor para você. Você não sabe o que Deus tem preparado para a tua vida. Eu não sei. E eu pude provar isso, o cuidado de Deus até me aposentar. Deus cuidou. Eu não passei um dia desligado da empresa. Depois de 14 anos a empresa foi vendida de novo. Eu fui para a nova empresa que foi comprada novamente. Deus cuidou dos mínimos detalhes. E esse homem que estava lá, que os judeus, todos os fariseus falaram, agora Jesus vai humilhar aquela pessoa. Jesus não humilhou, Jesus o curou. Jesus fez algo sobrenatural para mostrar que o poder é dele, para mostrar que ele tem amor por você. Ele não está preocupado com os críticos, ele não está preocupado com quem está na igreja criticando, ele está preocupado com aquele que está na igreja necessitado. E ele está aqui para responder à tua necessidade, à minha necessidade. Esse é o cerne da pregação. Se nós temos que enxugar a pregação, e agora já é hora de nós aqui podemos resumir o que nós podemos tirar de lição nessa vida, é que Deus tem o melhor para nós. O ministério dele foi nos salvar. E hoje, o que existe por parte de Deus é cuidar da nossa vida. É suprir aquilo que nós necessitamos. Não de luxo, não de coisas supérfluas, mas de coisas essenciais. O salmista fala que ele nunca viu o justo mendigar o pão. O que significa? Deus supre a tua necessidade. Deus supre. Deus supre. Deus sabe o que é melhor para você. Até na hora da tua morte, Deus sabe o que é melhor. Nos mínimos detalhes. Eu recebi uma visita essa semana em casa de um sobrinho. Nós evangelizamos ele há muito tempo. E graças a Deus, hoje eles estão frequentando uma igreja evangélica lá em São Paulo. Eu louvo a Deus por isso. Eles são filhos, ela é filha de uma tia e de um tio meu já falecidos. Aqueles que eu falava que o Deus dele era o dinheiro que ele tinha no bolso. Eles morreram, os dois pais, mas a filha se converteu e o esposo também. E eles vieram em casa domingo e eles estavam conversando e entrou assunto de morte. Eu havia perdido a minha cachorra no dia que eles estavam em casa, eu tive que sacrificá-la. E aí entrou assunto de morte e tal. E ele é um jovem ainda, ele falou, poxa, morte é troço ruim de falar, coisa ruim. Eu falei, depende do ponto de vista. Quando perguntaram para o apóstolo Paulo o que ele preferia, se ele preferia morrer ou ficar aqui na terra, ele não tinha dúvidas, porque ele havia visitado os céus e sabia o que existia lá.
Ele sabia que ele seria útil aqui ainda, ele fala isso de forma bastante clara nas cartas dele, que ele ainda precisava pregar para os gentios, que ele ainda necessitava formar melhor os pastores das igrejas que ele havia fundado, mas ele ansiava pelo dia que ele estaria no céu. Eu falei, olha, nós somos mais ou menos assim, eu não busco a morte, em hipótese alguma, mas se Deus tiver que me levar hoje, eu vou com o meu coração alegre, porque eu sei que lá eu tenho a plenitude da felicidade. Aqui eu não tenho. Aqui eu passo momentos de luto. Aqui eu passo por momentos de sofrimento. Aqui eu passo por momentos de escassez. E lá no céu eu tenho o gozo eterno com meu Deus. Ele falou, eu ainda não consegui entender isso. Eu falei, mas continua orando que Deus vai te dar esse mesmo entendimento. A morte para nós não nos assusta mais, porque Cristo venceu a morte. A morte não o deteve no sepulcro. O diabo, quando viu Cristo morto, ali naquela cruz, a sua última gota de sangue bater no chão, ele falou, eu venci. E durante 3 dias ele se achou vitorioso, mas ao 3º dia, o túmulo ficou vazio, aleluia, porque Cristo ressuscitou. E diz a palavra de Deus, que Cristo não está mais conosco, mas está no céu, intercedendo por mim e por você, de acordo com as nossas necessidades. E o Espírito Santo dele habita dentro de mim e dentro de você. Você não está sozinho. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar nessa noite. Eu queria colocar para que a igreja, nós pudéssemos fazer o que Cristo fez naquela noite. Cristo falou para aquele homem, vem para o meio. Vem para o meio. Às vezes nós temos vergonha de vir aqui na frente e pedir oração. Eu muitas vezes já me senti assim. Às vezes nós temos vergonha de falar, eu estou triste. Às vezes as pessoas olham para nós aqui dentro da igreja e falam, está tudo bem na vida do pastor. Uma irmã da igreja, vou até confidenciar isso, algo muito pessoal. Uma pessoa não está mais aqui conosco, mas ela chegou um dia para mim e falou assim, eu tenho inveja da sua vida, no bom sentido. Eu quero que você entenda. Eu tenho inveja de ver como você é feliz. Eu falei, filha, você sabe o que você está dizendo? Eu falei, por que você está dizendo isso? Porque eu conheço um pouco da vida dela. Eu sei da vida dela, eu sei dos desenganos amorosos da vida dela. Eu sei dos filhos viciados em drogas, longe do Senhor, eu sei dos casamentos desfeitos, eu sei de um monte de coisa da vida dela. E ela falou, você conhece a minha vida, você acha que isso é ser feliz? Eu falei, e você conhece algo da minha vida? Você conhece só o exterior da minha vida, mas você não sabe quantas vezes eu choro, você não sabe quantos dependentes químicos eu tive bem próximo de mim na minha família. Você não sabe quantos homossexuais eu tenho na minha família. Você não sabe quantos filhos de pastores da minha família que estão no mundo hoje. Você não vê quanto eu choro. Por que você diz que tenho a vida perfeita? Eu não tenho a vida perfeita, mas eu sou feliz porque Cristo vive em mim. Porque Cristo me sustenta nas minhas fraquezas. Porque Cristo me visita nas minhas mazelas. Nas minhas mazelas, meu Cristo não me deixa sozinho, Ele está comigo, e Ele está com você também. Você não precisa ficar sentindo nada com respeito a mim, eu não sou nada diferente de você, eu tenho diferentes necessidades, mas eu sou tão necessitado quanto você. Agora temos um Deus em comum, que pode suprir cada uma das nossas necessidades. Eu gostaria que, se você tem uma necessidade nessa noite, e você tem o desejo para que Deus toque na tua vida, Jesus não coloca os nossos problemas debaixo do tapete, varre e esconde. Ele talvez os expõe, mas Ele os expõe para curar. Ele expõe para nos abençoar, não nos humilhar. Se você deseja colocar a tua vida no altar, pode vir aqui na frente, eu convido você. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu me coloco com você em oração. Eu também necessito. Eu tenho necessidades especiais do Senhor, maiores do que aquele homem com a mão mirrada, maiores.
Mas o mesmo Deus que fez aquela maravilha naquela mão retorcida, o Senhor pode fazer hoje na minha e na sua vida. Deus tem poder de transformar as nossas necessidades em bênçãos, em testemunho de glória, em testemunho de poder, em testemunho de vitória, por causa dele, por causa do nome dele, para que o nome dele seja louvado, não o teu, não o meu, mas o nome dele seja engrandecido sobre todo o nome, porque ele é o Senhor. Gostaria que você que está no banco levantasse as suas mãos aqui em direção ao altar e orasse pelos nossos irmãos que estão aqui na frente. Senhor, nós estamos diante do teu altar. Senhor, nessa noite a tua palavra, ela foi simples, clara, mas foi objetiva, Senhor. Ela, Senhor, ela veio de encontro às nossas necessidades. Senhor, nós não estamos na tua casa para criticar, observar se o culto teve uma boa música, se teve uma boa pregação. Não, nós estamos aqui para adorar o teu nome. Nós viemos aqui em busca da tua bênção. Nós viemos aqui, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para te exaltar e também te suplicar a tua graça. Suplicar, Senhor, um milagre sobrenatural sobre nós. Senhor, tu és maravilhoso, tu és um Deus grande, tu és um Deus que tem poder de fazer, Senhor, muito mais do que nós possamos imaginar ou pensar. Tu és um Deus, Senhor, que tem preparado para nós coisas maravilhosas. Senhor, diz, os teus planos não podem ser frustrados. Os nossos, quantas vezes eles são, quantos sonhos nossos são frustrados, mas os teus planos jamais se frustrarão, Senhor, sobre a nossa vida. E diz a tua palavra também que o Senhor tem planos bons para conosco, pensamentos bons, Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos nessa noite, venha abençoar a cada um que aqui se colocou, venha, Senhor, atender a cada pedido de oração, de súplica, Senhor. Oh, Senhor, atende, responda, Pai. Tu és o Deus supridor das nossas vidas. Tu és a nossa fonte, Senhor, inesgotável de bênçãos, Senhor amado. Não porque nós mereçamos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos pequenos, ó Pai. Mas o teu amor é grande, a tua graça é infinita e as tuas misericórdias renovam todas as manhãs da nossa vida. Oh, Senhor, nós te louvamos pelo plano de salvação. Nós te louvamos, Senhor amado, porque hoje podemos ser chamados filhos de Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque um dia nós podemos morar no céu com o Senhor. E isso é dom de Deus, é graça do Senhor, é misericórdia de Deus. Não é por merecimento, mas é simplesmente pelo teu amor para com as nossas vidas, Senhor. Oh, nós reconhecemos o teu amor, o mesmo amor que tu tiveste com aquele homem com a mão mirrada, aquele homem humilhado durante toda a sua vida, aquele homem que até o último momento foi humilhado, Senhor, mas o Senhor o exaltou, e ele pôde sair da igreja, ele pôde sair da sinagoga, naquele dia, curado, Senhor, alcançando a bênção da sua vida, Pai. Ó Senhor, que nós também possamos alcançar, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder. Ó Senhor, ouve a oração dos teus servos, ouve essas famílias, ó Pai. Oh, tantos corações aflitos, tantas necessidades aqui expostas, ó Pai. Oh, tantas famílias que precisam que os seus entes sejam salvos, tantos que necessitam uma bênção familiar, um conserto na família, Senhor, e tu tens poder de fazê-lo, ó Pai. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos cada um desses teus filhos, ó Pai, e pedimos a tua bênção, a tua bênção, a tua bênção, a tua única bênção. Nós necessitamos somente de ti. Não temos outro Deus além de ti, não reconhecemos outro nome além de Cristo Jesus, o nosso Salvador, aleluia, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso dono. Tu és o nosso dono. Oh Senhor, tem misericórdia de nós e atende a nossa oração. É o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa responder a sua oração. Se você colocou a tua necessidade, como aquele homem, você veio para o meio, você se colocou diante da congregação,
você pediu, implorou a bênção de Deus, Deus tem poder de te abençoar. Você pode ir para o seu banco, que Deus te abençoe. Aleluia. Vamos cantar o hino, Elton. Vamos cantar com alegria no nosso coração. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Operar na tua vida um milagre, para que os outros vejam quão grande Ele é. Aleluia. Como nós cantamos, nós somos pequenos, mas o nosso Deus, Ele é grande e poderoso. Amém? Levante a sua mão. Nós louvamos a Deus pela sua palavra. Vá com alegria no seu coração. Que o Espírito Santo continue falando aquilo que eu não consegui expressar. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que esclarece a palavra de Deus, é aquele que clareia a palavra de Deus para nós, aquele que ilumina. Uma das funções do Espírito Santo são várias. Uma delas é nos consolar, nos confortar, mas também é nos ensinar as Sagradas Escrituras. A revelação da palavra de Deus não é dada por nós homens, ela é dada pelo Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo continue falando no teu coração, continue através de sonhos, através da leitura da palavra, através de quando você orar. Quantas vezes Deus não tem falado comigo eu dormindo, e Deus continua falando, Deus continua me repreendendo, me ensinando. Deus pode fazer o mesmo na tua vida. Peça, o Espírito Santo é que te ensina, o Espírito Santo é que te abençoa. Senhor, nós te louvamos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque ela é a orientação da nossa vida. Nós cremos que Tu és o Salvador, nós cremos que Tu és o Deus enviado, o que se fez carne e habitou entre nós, e morreu na cruz para nos salvar. Mas nós cremos que a Tua palavra, Senhor, ela hoje é que nos ministra, ela hoje é, Senhor, é que ela nos trata e nos dirige. Por isso, Senhor, abençoa cada um, e que Tu possas continuar fazendo a Tua boa obra na vida de cada um desses amados. Supra as necessidades dele. Abençoa aqueles que não puderam vir, aqueles que estão enfermos, acamados, que não vieram porque não podem. Que o Senhor os visite e os abençoe. Que o Senhor abençoe aqueles que estão desanimados, aqueles que não vieram por falta de forças. Que o Senhor envie ânimos para eles também. Que o Senhor possa abençoá-los e que logo em breve eles estejam aqui na Tua casa para ouvir a Tua palavra. Senhor, fica conosco, é o nosso pedido em nome de Jesus, e que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre tua vida, desde agora e para sempre. Amém e amém. Não vá embora antes de cumprimentar o irmão com um abraço, e que a paz do Senhor esteja com vocês. Deus abençoe os irmãos. Amém.